Cobertura completa das eleições municipais 2024. Acompanhe aqui na Rádio Tapejara. Rádio Tapejara, eleições 2024. A cobertura completa do pleito municipal que acontece em outubro deste ano, você acompanha aqui pela Rádio Tapejara. Nós estamos conversando com os pré-candidatos de 7 municípios aqui da região, pré-candidatos a prefeito, a vice-prefeito e também os pré-candidatos a vereadores. E hoje a nossa convidada é a Giovânia Tonhon Carissimi, ela é pré-candidata a vereadora pelo Progressistas aqui de Tapejara. Giovânia, bem-vinda à Rádio Tapejara, muito obrigado por atender ao nosso convite. Boa tarde, Belchior, boa tarde, rádio ouvintes. Agradecemos muito a oportunidade de estar aqui nesse momento e expor um pouco sobre a nossa pessoa. Ok, eu gostaria de começar justamente lhe perguntando isso, né? Um pouquinho sobre a senhora. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua atuação em Tapejara, até chegar à política agora em 2024. Ok. Então, meu nome é Giovânia Tonhon Carissimi. Sou casada, mãe de 2 filhos adolescentes, um casal, né? Cândida e Otávio. Minha origem é humilde, lá do interior, né? Nasci no município de Vila Lângaro. Na época era distrito aqui de Tapejara, então praticamente eu nasci em Tapejara. Hoje que a minha cidade natal se emancipou, né? Um município muito aconchegante aqui no interior de Tapejara também. Eu vim para cá, para Tapejara, para fazer o ensino médio. Então, lá em 1985, nós vínhamos através de transporte escolar para Tapejara, para fazer o ensino médio. E nisto, acabei ficando, né? Porque começam a surgir as oportunidades. Claro, fazer o ensino médio era para nós uma grande conquista na época, porque era um sonho, o estudo realmente sempre foi o meu sonho, e foi de lá até aqui, foi sempre assim. Nunca deixei de estudar, nunca deixei de buscar novos conhecimentos e tal. Então, logo após que eu me formei no ensino médio, a gente já começou com trabalho, né? Trabalhei como todo mundo começa quando é adolescente, supermercado. Eu fiquei 11 anos também numa empresa, a Mecânica Agrícola Espanhol. Nesse meio tempo, eu me formei em administração de empresas pela Universidade de Passo Fundo, né? Fiz a minha graduação em Passo Fundo. E depois disso também eu trabalhei por 22 anos no sistema de crédito cooperativo aqui em Tapejara também, né? Só me retirei do Sicredi, que é a empresa que eu trabalhei por todo esse tempo, né? Foi uma empresa assim que eu fiz muitos amigos. Então hoje eu ainda convivo com muitas dessas pessoas que eu atendi por mais de 20 anos. Então assim foi muito gratificante esse conhecimento todo que eu agreguei na minha vida pessoal também, em função do trabalho, da convivência com essas pessoas, né? Então, foi, assim, uma caminhada muito intensa, muito gratificante, porque tinha essa questão do trabalho, de novos aprendizados também. Belchior, lá em 2011, eu também comecei uma caminhada muito profunda de autoconhecimento, né? Então, nesse meio, de lá para cá, e até hoje, eu fiz diversos cursos de autoconhecimento e tenho diversas formações em terapias, né? Terapias holísticas, reiki, essas terapias que nos dão a oportunidade de entender melhor as pessoas, de conhecer melhor as pessoas, né? Então, ali em 2022, quando o governo atual me convidou para assumir a Secretaria da Fazenda, fiquei por 2 anos dentro da Secretaria da Fazenda como secretária. Então, assim, eu pude acoplar isso tudo no relacionamento com as pessoas, né? Porque quando você fala em Secretaria da Fazenda, já vem aquela questão de cobranças, como um setor assim que é um pouco, como diz assim, como é que eu vou dizer, é um pouco mais pesado, mais rígido e tal. Então, não, a gente pode levar para dentro da política, para dentro do setor público, um olhar diferente, uma maneira de trabalhar diferente, né? Uma maneira de olhar para as pessoas diferente, né? E eu desenvolvi nesse meio todo essa capacidade de me colocar no lugar do outro, de ouvir o outro lado,
E a gente foi muito em busca de soluções, né, nesse período que eu fiquei, porque não é somente dizer o sim ou o não, né? O sim, quando está tudo certo, você consegue bem tranquilo, mas e o não, né? Mas o não, quando é dito, é porque quando se esgotava todas as outras possibilidades, né? Então, nós tínhamos aquela questão de sentar com a equipe, de sentar com as pessoas responsáveis, de sentar com grandes grupos para resolver problemas. Isso se faz dentro do setor público, sim. E é possível, né? Esta busca por maneiras diferentes de fazer as mesmas coisas. E isso funciona, isso foi testado, né? Trabalhei com uma equipe maravilhosa dentro da Secretaria da Fazenda, e hoje eles continuam esse trabalho, né? Então, hoje, se você pode perceber que se tornou um ambiente mais leve, as pessoas também estão mais receptivas, né? E isso pode ser levado para todo o setor público, não somente para algum setor, mas olhando toda a política com um olhar mais leve, um olhar realmente de um trabalho que pode ser feito de uma maneira diferente também. E aproveitando também esse gancho, então, lhe perguntando de que forma isso pode ser aplicado também na política, né? Porque a senhora vem falando do setor público, mas imaginemos aqui o setor público enquanto servidores, né? Enquanto pessoas que estão trabalhando ali dentro de um órgão público, mas isso também pode ser levado para a política, né? Para a senhora, numa função pública eletiva. Isso pode ser levado para este âmbito também. Pode, com certeza. Pode, com certeza. O que pode ser feito é o comprometimento com que as pessoas que vão estar lá dentro vão olhar para o trabalho que tem que ser feito. Nossa cidade é uma cidade muito pujante, é uma cidade que ela tem muitas oportunidades, muita coisa foi feita e, com certeza, muita coisa tem por se fazer ainda, né? Foi feito assim um trabalho enorme, mas a gente vê dia a dia, se hoje volta tudo ao normal. Então, tem que ter uma continuidade do trabalho, independente de quem vai estar à frente do governo, tem que haver essa continuidade. Mas esse olhar para as coisas e para as pessoas é muito importante para entender a vulnerabilidade, para entender as necessidades, para entender como pode ser feito de uma maneira que realmente resolva, que solucione os problemas, tá? As pessoas que vão se propor a assumir um cargo público hoje, é muito importante que elas tenham essa empatia, né? E a questão é também chamar o pessoal também, porque às vezes a gente recebe muita crítica e pouca sugestão. A questão é como pode ser feito de uma maneira diferente, como as coisas podem ser feitas. Então, as pessoas podem ajudar também, porque o governo não é somente o executivo e o legislativo. A cidade tem que ser governada por toda a população, porque às vezes a gente recebe muitas críticas e não sabe nem por onde, né? Não sabe que existia aquilo, porque às vezes as coisas tomam uma proporção bem maior, né? Então, a população fazendo parte disso se torna muito mais interessante e muito mais fácil, não é? Então, quando todo mundo governa um pouco mais junto, isso seria muito interessante e ainda é o meu sonho, que a cidade seja governada por todos também. Tá certo. Só para a gente já ir encerrando, mas eu não poderia deixar de perguntar também para a senhora um pouquinho sobre a sua motivação política, né? Acho que essa é a sua primeira experiência enquanto candidata. E eu gostaria de saber então um pouquinho da senhora sobre essa escolha, né, de ir para a linha de frente, de se tornar uma candidata política, de enfrentar a política justamente naquela função que é a mais linha de frente mesmo, que é o candidato a vereador, né? Então eu gostaria de saber um pouquinho também dessa sua escolha pela política. Esta minha escolha foi de um olhar depois que eu estive na frente do governo, em frente ao governo, na Secretaria da Fazenda. Como a gente percebe a necessidade que se tem de pessoas que aceitem os desafios, né? Eu, até algum tempo atrás, não imaginava isso. Meu pai gostava muito de política, meu pai se envolvia bastante. Meu marido tem um olhar também para isso, mas eu, enquanto trabalhava no setor privado, eu me mantinha completamente neutra para não tomar partidos, né? Mas a partir do momento que você está no setor público, que você conhece os desafios que são necessários, os desafios que
que as pessoas que estão lá dentro enfrentam para poder fazer a máquina funcionar. Então, a gente assim não pode fugir da raia quanto à responsabilidade de dar a nossa parte também, de fazer nem que seja um pouco, mas para ajudar também. É como se fosse uma empresa, Belchior, que você tivesse lá o patrão e não tivesse empregados, né? As pessoas não fazem nada sozinhas. Então, precisa desse apoio, precisam de pessoas que deem a cara a tapa, como a gente chama, né? Para que isso aconteça, para que as coisas fluam um pouco mais leves para quem toma essa iniciativa de, às vezes, administrar o município. Né? Somente o prefeito, o vice-prefeito, algum secretário, não dá conta do tamanho que nós temos essa proporção. E se nós unirmos o poder executivo, legislativo e mais a população, então fica muito mais fácil e, com certeza, a gente vai ter grandes obras, grandes melhorias, né? Então, esta minha decisão de ser pré-candidata hoje, de colocar meu nome à disposição, é justamente, eu posso dar minha contribuição, sim. Né? Eu tenho uma experiência de vida com o setor privado também, agora com o setor público. A gente já sabe como funciona lá fora, como funciona dentro, e pode dar, assim, grandes contribuições, tá? Porque vem essa questão toda de experiência de vida. Hoje eu estou com 54 anos, criei filhos, né? Tenho família, tenho amigos, tenho um grande envolvimento na sociedade, e a gente sabe como é que as coisas poderiam se tornar um pouco melhores. Essa minha experiência também com a parte holística ajuda a ver as pessoas e as coisas de uma maneira um pouco diferente. Então, dá para agregar tudo isso, e eu acho que a política, sim, pode ser feita com um olhar com mais de paz, um olhar mais amoroso, um olhar assim um pouco mais de construção. Perfeito. Jovânia Tonhon Carissimi, pré-candidata a vereadora pelo Progressistas aqui de Tapejara. A gente mais uma vez agradece a sua disponibilidade em ter atendido esse convite da Rádio Tapejara. Eu que agradeço, Belchior, todo esse espaço de vocês. Muito importante a iniciativa da Rádio Tapejara, expor um pouco de cada pessoa que vai estar concorrendo, né? E ficamos à disposição. Tá certo. Este foi o podcast com a Jovânia Tonhon Carissimi, que é pré-candidata a vereadora pelo Progressistas aqui de Tapejara, neste ciclo de podcasts que a Rádio Tapejara está fazendo. A cobertura completa das eleições municipais de 2024 tem o patrocínio de Tonhon Baterias, Autoelétrica Teixeira, Revendedor Moura e Bosch, A Babilônia, A Cada Geração Uma Nova História, Bianchini Center Modas, moda masculina e feminina com qualidade, modernidade e valores super acessíveis, Plena Estruturas, qualidade e comprometimento do início ao fim da sua obra, Rio Grandense Poços Artesianos, serviços de perfuração, instalação, manutenção e regularização de poços artesianos, Agropecuária Pontual, orgulho de ser gaúcha, Farmácias Naturativa de Tapejara, a sua farmácia de manipulação mais completa, e Trator e Máquinas e Implementos Agrícolas, cultivando bons negócios. Rádio Tapejara, eleições 2024, a voz da democracia.